Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7, apenas 4 versículos, mas que fala grandemente em nossa alma, né? E nós vamos estar falando em 4 versículos desse com doutrina, tempo de frio, mas nada impede de a gente adorar a Deus, amém? Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E aqui nós estamos falando em uma exortação da prática do bem. Aqueles que servem o Senhor praticam o bem. Aqueles que andam no caminho do Senhor praticam o bem. E a referência 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim, irmãos, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim, 9:6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Agora, irmãos, uma das coisas interessantes é a prática do bem daquele que serve a Deus, né? Hoje mesmo eu vi, não preciso comentar, ouvi uma história daquele que traz escândalo acerca do reino dos céus. Mas como que eu pratico o bem? Aonde está a firmeza da fé para que eu venha praticar o bem? E o apóstolo Paulo dizendo assim: não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu tenho um caminho dentro desses 4 versículos, que a gente pega alguns irmãos, né, irmãos, que não praticam o bem. Claro que existe, infelizmente, os malandros espirituais. Os malandros que se diz, sei o quê, aí você pratica o bem, mas são malandros espirituais, né? São mentirosos, né? Enganam, a cena parece real, né, irmão? Aí você tem que orar a Deus para Deus te dar discernimento. Eu tenho uma experiência quando era mais novo, da igreja abençoar uma pessoa, botar até em um lugar alugado, e aquela pessoa começar a usar aquele ambiente como lugar para drogas. Então existem pessoas que é de má fé, né? Mas a igreja praticou o bem, né? Mas depois descobriu, a igreja teve que parar, né? Porque o ambiente estava sendo investimento, né? Ao contrário. Mas Paulo vai dizer no versículo 8 assim, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, aqui no Espírito Santo, o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Irmãos, nós estamos vivendo o último tempo da igreja na face da terra. A igreja lutando, a igreja militante, a milícia que é a igreja, pregando o evangelho, fazendo a obra, praticando o bem. E quantas pessoas, irmão, não estão nem aí de praticar o bem? Estão cefando na carne, estão entregando na carne, praticando na carne, né? E o que vai colher essa pessoa que está semeando na sua carne? A corrupção, a condenação. Vai ser a continuação do capítulo 8 de segunda-feira passada, né? Então a pessoa está colhendo o quê? A condenação, a desgraça, porque está semeando algo da corrupção da carne, praticando coisa errada, praticando coisa ruim, e colhe. Irmão,
A gente quer ver uma coisa na Bíblia? Nós falamos até aqui na escola dominical. Davi viu Betseba, deixou a carne operar, desejos carnais, usou o poder, que ele é rei, trouxe Betseba para o palácio, deitou com Betseba e achou que estava tudo tranquilo. Por quê? Porque ele viu que ela é engravida e ele tenta jogar um joguinho de esconde-esconde. O que ele faz? Quer pegar Urias, colocar Urias onde? Urias chegou, Urias vai para casa. Urias, não, meus irmãos estão lá guerreando, eu vou para casa. Aí sabe o que ele pensou? Olha a maquinação da carne do rei Davi naquela época. Ele pensou, não pode. Ele ligou para quem? Para Joabe, mas Joabe, bota esse cara na frente. Né? Bota ele lá na frente. Por causa de quê? Quando for atacar, ele vai morrer logo. Pensou que estava escondido. Mas a lei da semeadura estava plantada da carne. E Deus vai usar o profeta Natan, que vai dizer a história que você já conhece. E aí, Davi vai entender que é com ele. Aí Davi vai chorar, a mulher vai perder, Betseba vai perder a criança, né? A lei da semeadura. E outra coisa, a lei da semeadura foi cravada na casa do rei Davi. Até os seus filhos tentaram abusar um do outro. Até teus filhos tentaram roubar as suas mulheres. A lei da semeadura ficou plantada na mão daquele homem, porque ele usou a mão com sangue. Então o que eu pratico na carne, irmãos, o que eu pratico na maldade, o que eu pratico até no meu falar, eu vou colher. Eu vou colher. Porém, o 8 vai dizer, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Qual é o meu papel de cristão? É fazer a obra de Deus, praticar a obra do Senhor, pregar o Evangelho e fazer o bem com o meu irmão. E também com aqueles de fora, claro. Mas fazer o bem. Nós estamos vivendo uma guerra, parece que não tem arrebatamento, parece que está igual aquela história das 10 virgens. As loucas, insensatas, né? As loucas, tudo lá distraída, não botando reserva. Todas 10 tinham expectativa do arrebatamento. Todas 10 tinham expectativa do esposo. Porém, tem 5 que estão nem aí. Tem 5 que estão nem com compromisso. Eu vou na igreja por ir. Eu canto por cantar. Prego por pregar. Faço por fazer. Mas não tem reserva. Está semeando a condenação. Então, irmão, o 8 está dizendo que eu, que sou servo do Senhor, nós somos servos do Senhor, nós temos que semear no Espírito. O que eu semeio no Espírito? A palavra de Deus. O amor, ágape, um amor ao meu irmão. A Bíblia ensina isso, eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar meu próximo, como a mim mesmo. Eu tenho que ter empatia espiritual. A minha vida, irmão, é de exortação. Paulo diz, a exortação de Paulo aos Gálatas é: pratica o bem. Paulo diz assim: pratica aquilo que é da vida cristã. É lamentável, irmão, como eu ouvi hoje, é lamentável ouvir pessoas dizer que está decepcionada e etc, porque a pessoa não pratica o bem, mas pratica o mal. E você acha que Deus não está vendo isso, irmão? Porque desde eu praticar o bem, estou praticando o mal, eu vou colher. Agora, se eu ando no Espírito, eu semeio no Espírito. Se eu ando no Espírito, eu vou colher na vida eterna o que eu estou fazendo. Eu estou pregando, eu estou aconselhando, eu estou dizendo para as pessoas, seja co-irmã ou amigos, seja a da igreja: irmão, fique de pé, vamos orar, vamos buscar, vamos consagrar, vamos jejuar. Vigia, fuja da aparência do mal, toma postura cristã, porque para tirar tem que ter postura. E qual é? É aquela de Elias, altar cortado, para eu poder orar e Deus poder se revelar, se manifestar. Mas como eu não ando no Espírito, eu não semeio nada no Espírito, eu só semeio na carne. E quem semeia na carne já sabe: semeia adultério, fornicação, dissensões, fofoca,
Nós estamos dentro de Gálatas. Nós estamos dentro de Gálatas. O que estão semeando? Da carnalidade, as práticas. Mas semeando o espírito? Longanimidade. Tem gente que fala assim: ser crente manso, eu sou bobo. Então tem que se converter. E a mansidão? Porque os tributos que estão ali é de Deus. Os tributos ali do fruto do espírito é de Deus. E eu tenho um espírito. Se eu deixar ele se envolver com o espírito de Deus, eu vou gerar fruto. Eu vou praticar o fruto. Meu Deus, irmão, é longânimo, não é longânimo, irmão, não é crente bobo, é o crente que tem palavra certa de Deus para trazer na hora. Longânimo, manso. Tem irmão que quer brigar, é ministério contra ministério, é pastor contra pastor, pregador contra pregador, é um querendo ser melhor que o outro, isso é carne. Agora, quando a gente entra no espírito, quando a gente anda no espírito, irmãos, sabe onde a gente vai colher isso tudo? Na vida eterna. Eu não vou colher aqui, eu estou praticando, talvez não é nem visto que você faz semeia no espírito, mas o teu galardão é na eternidade. Tem gente fazendo agora, querendo colher agora, porque semeou agora e quer colher agora. Faça para colher na eternidade, tá? Faça para agradar a Deus o que você está fazendo, porque quem faz na carne, irmão, e lamentável isso, a igreja está padecendo por causa do escândalo dos que semeiam na carne. E a Bíblia vai dizer o quê? E não, olha o que diz, e não, 9, e não nos cansemos de fazer o quê? Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Irmão, não cansemos de fazer o bem. Aí, segunda carta a Tessalonicenses, versículo, vamos lá, versículo 3, 13, pertinho, o texto, vamos ler. Olha o que diz aqui, ó. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, 13. Aí diz, ó, 3:13. E vós, irmãos, isso é a confirmação da referência. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Irmão, e aqui Paulo está falando a essa igreja, uma igreja até espiritual, a história dessa igreja é diferente. Ele está mandando a igreja evitar a desordem, e a igreja fazer o bem, a igreja praticar o bem. Então, eu não posso me cansar de fazer o bem. Agora, irmão, eu tenho que orar, porque a Bíblia também vai me dar a resposta que existe. Eu não faço o bem para me aparecer. O que é fazer o bem, irmão? Não é você. Tem gente que é diferente. Não aparecer, mas tem gente que gosta de aparecer. Fulano, me ajuda, fulano. Aí vira um cenário. Todo mundo sabe da história. Todo mundo sabe. Isso não é fazer bem. Isso é cenário. Que fazer o bem precisa de cenário. Ah, isso é o quê? Ah, isso aqui é lá. Todo mundo no mundo todo sabendo da sua vida. Pra que um precisa saber? A Bíblia diz assim: se estiver passando necessidade, comunicar a quem? E porque o cara vai lá no prefeito, vai lá não sei aonde, é ímpio, macumbeiro, e começa a pedir ajuda e não comunica dentro da igreja. Aí depois diz assim: ah, mas a igreja não está ajudando. Não está ajudando não, porque não comunica. Eu falo isso aqui, irmão, não aqui, falo geral, tá? Geral. O povo precisa a fazer o bem, não é cansar não, nós não podemos cansar de fazer o bem, porque o tempo nós vamos ceifar. Não é, irmão, eu vou, como eu falei aqui para a igreja, né? Tem gente que fala assim: irmão, eu estou ajudando uma pessoa, estou fazendo bem, estou dando dinheiro. Isso não é fazer bem, isso é que aparecer. Porque aquele que é humilde, o humilde não diz que é humilde, porque se ele diz que é humilde, não é mais humilde, né? O humilde, ele vai lá e faz sem ninguém saber. Ele ora, ele consagra. Aí às vezes você fala assim: irmão, nós estamos orando pelos irmãos, nós estamos clamando pelos irmãos.
né? Senhor Deus, abençoa, abençoa a dispensa, abençoa a saúde da tua igreja, e assim ir praticando as obras do bem. Essa igreja, irmão, não precisa de estandarte nem de marketing para dizer que ela faz o bem. Ela tem que fazer, acabou. Ela não precisa anunciar que faz o bem, ela tem que fazer o bem. Por quê? Porque é uma igreja que anda no Espírito e breve vai ceifar a eternidade. Breve nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Praticar o bem, irmão, não é você fiar a mão no bolso, não, irmão. Às vezes um abraço já é o bem. Praticar o bem, irmão, às vezes você ora por alguém, e quando a pessoa descobre que você está orando por aquela pessoa, a pessoa fica feliz da vida, porque sabe que você está fazendo bem espiritual. É igual quer ver uma coisa? A gente aprendeu aqui na escola bíblica dominical. É igual o jejum. Quem faz jejum não precisa fazer a característica que está em jejum. Ah, não, vou botar uma roupa meio arrotada, não vou pentear o cabelo direito, não vou escovar o dente, aí vou para a igreja. Aí chega na igreja, pastor, irmão, meu Deus do céu, misericórdia, eu estou em jejum. Não, irmão, o que ele está fazendo na prática dele é para ele. Se é para Deus abençoar a igreja, se é para avivar a igreja, é ele Deus. Ele não precisa se abrir. É igual aquele que ora no meio da rua, né? Os republicanos, né? Fala lá dos fariseus, né? Aí é para a esquerda, Senhor! Para quê? Para dizer que é cheio de espírito? Não, cheio de espírito é no particular. Cheio de espírito é orando, irmão. Deus revela, Deus fala, Deus usa os dons espirituais. Vamos lá para a referência, Hebreus 10:16, do 9 ainda. Hebreus 10:16, diz assim, ó, bem conhecido. Olha o que diz Hebreus 10:16. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Paciência. Faça tudo no Espírito, faça tudo para agradar a Deus. Realiza a obra. As obras que você faz, você não faz para galgar alguma coisa terrena. As tuas obras é pela tua fé. Então você tem a fé salvífica, pratica as obras, porque essas obras, ela automaticamente vem da fé salvífica, porque eu creio que estou salvo, eu creio que Cristo me salvou, me libertou, me arrancou desse mundo sujo, e agora eu pratico o bem. Eu pratico bem, ao contrário, eu pratico bem pela minha salvação, e não para me ser salvo pela minha obra. As obras que eu faço não é para me salvar, é porque eu sou salvo em Cristo Jesus pela fé. Aí eu pratico a obra, faço o bem, né? Quer ver uma oração que é errada, né? Que a pessoa ora assim: Senhor, envia teus anjos lá na Praça da Bandeira, envia teus anjos lá no hospital, envia teus anjos lá no presídio. Não, Senhor, abençoa aquele povo, salva aquele povo. Agora envia pessoas capacitadas para fazer a obra. Porque se os anjos queriam pregar e não pôde, como eu estou enviando anjo? O que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Conversar, dialogar. Irmãos, existem pessoas com ansiedade crônicas do mundo, mas dentro da igreja também tem. Existem pessoas que estão no nível espiritual, irmão, e outra coisa, nós temos que mergulhar. Olha aí, irmão, mergulhar no oceano do Espírito. Eu nunca vi uma igreja que de alguns anos para cá, ela está entrando em declínio da mente, declínio espiritual, em vários sentidos, e nós precisamos atacar, irmão, o diabo, atacar essas hortas, como dizendo, praticando bem, dizendo: irmão, tu consegue, minha irmã, tu consegue, vamos levantar, vamos caminhar, vamos buscar o Senhor. Eu lembro de uma pessoa
que todo dia aquele irmão ia lá ajudar. Todo dia ela ajudava. Só que aquela pessoa não queria ajuda, não. Não quero. Não preciso. Eu me viro sozinho. Só que depois passou o período, morreu atropelado, porque não queria ajuda. Mas os irmãos estavam lá, os varões daquela época, né? Tudo querendo ajudar, mas não quis. Aí a BR não era essa pista aí que ele levou ainda, era o trevo antigo, né? Veio um caminhão, um ônibus lá, levou. Mas quanto que queria ajudar? Quantos estão, irmão, dentro de ambiente agora? Quer ver uma coisa? Os irmãos falam, igual a clínica Ego. Tem um grupo de irmãos que vão lá, eu sei que é a chamada deles. Eles vão lá. E é uma hoste diabólica lá dentro. Uma coisa diabólica. Pessoas estão ali, irmão, aí pensaram que não era ação diabólica. Aí vão lá, oram e hoje estão lá. Estão lá pregando, ou estão em Itaboraí, ou estão até em outro lugar. Mas você não vê no Face, você não vê na rede social, você não vê estandarte, olha que grupo bom, não. E os irmãos que vão na Penha, igual a igreja da Penha, que passa na Ipanema, Copacabana, pegando as prostitutas e não aparece na rede, sabe por que não? Eles estão fazendo bem para ganhar vida eterna. Estou fazendo bem para arrancar as pessoas do lamaçal de pecado. Então nós temos, se pegar Rio Bonito, todas as igrejas evangélicas, principalmente as grandes, como diz aí, em Rio Bonito, e fazer seu banco financeiro, já tinha muitos anos, sabe o quê? Um prédio, um galpão para guardar todos esses moradores no tempo de frio dentro. Só que ninguém quer praticar o bem. Aí às vezes tem irmão que fala assim, meu sonho é que se eu tivesse condição eu montaria um negócio para botar tudo dentro. Aí você ver, aquele que não tem esse desejo, e o que tem não quer fazer. Entendeu, irmão? Então, praticar o bem, irmão, não é só no público. Praticar o bem não é só levar também uma quentinha num mês e acabou, não. É manter. Fala, Senhor, dê condição à tua igreja, porque nós podemos manter e não fazer. Hoje acabou. E a gente tem, irmãos, infelizmente, né? Não fala isso, é o discernimento espiritual de entender. Quer ver você ver coisas, irmão? Quer ver ter um irmão no teu lado, no púlpito, precisando, e aquele outro irmão fingindo que está precisando, e aquele que está precisando fica sem. E aí o irmão não faz o bem. Aí esse irmão, é igual eu falo na igreja, eu tenho 2 pares de sapato, eu não posso dar um sapato. Eu não tenho 2 ternos, eu não posso dar um terno. Isso não é igreja primitiva? Mas eu não tenho R$2, eu não posso dividir, né? Antigamente a igreja, até na hora da oferta, né? Aquele irmão que não tinha, eu disse, irmão, você vai ofertar junto comigo. Porque a alegria do outro, irmão, não era para parecer que está fazendo, mas ele queria que o outro participasse daquele momento espiritual. Hoje não, hoje se vira quem quiser, passa a luta quem quiser. Não estou com problema não, deixa Deus cuidar da sua vida. Claramente, irmãos, usando a sabedoria, tá? Porque nós estamos num texto aqui, que vamos pegar textos ao redor da Bíblia, que vai dizer para a gente vigiar, né? Não sentar, não comer com os tais, que às vezes você quer trazer, ajudar, e na verdade é uma falsidade pura. Você está ralando sangue, e na verdade é falsidade. Vamos lá, último, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. A Bíblia está dizendo, mas principalmente ao médico da fé. Precisamos todos o evangelho ajudando, né? Eu sempre digo, uma igreja inserida numa comunidade, uma igreja que ela tem as suas condições filantrópicas, a igreja é filantrópica, é conhecida no país como instituição filantrópica, mesmo que louve e adore o Senhor, o CNPJ da igreja é filantrópico, ou o que quer dizer? Uma associação que ajuda pessoas.
Por isso que ela ela tem algumas coisas de vantagem do governo, porque ela vem e outra coisa, a igreja do Senhor, período difícil, a igreja do Senhor, a filantrópica, é que mais ajudou pessoas. Seja nos asilos, seja nos hospitais, seja nos presídios, seja onde for, a igreja ajudou, pregou, levou ajuda e etc. E doméstico da fé. Mas qual doméstico da fé? Tem que doméstico da fé, mas realmente ele está precisando de uma ajuda espiritual. A vida de oração e a vida de outras coisas. Eu sempre falo para a igreja aqui, irmão, você tem que, uma coisa que eu aprendi de novo, ajudar sem ver a quem, mas pedir discernimento para ver se não há uma esperteza, porque está tirando da boca de quem quer e dando para a boca de quem não está dando nem aí. Você quer ver uma coisa que esse dia eu passei, achei triste, quer ver? Eu passei pelo centro da cidade e vi uma quentinha no canto da noite já, né, da loja. Alguém comprou uma quentinha e deu para algum morador de rua. O que o morador de rua fez? Deixou lá. Aí foram abrir, mexeu tudo, nem a carne comeu, estava lá. Olha só, irmão. Agora a pessoa que fez não fez com amor, porque não gastou o dinheirinho, foi lá e não, vou fazer isso aí para sustentar essa pessoa, mas não deu valor. E a gente tem que orar muito, irmão. Claro que a gente não está aqui para pesar na balança. Ah, não, eu não vou dar porque vai jogar fora. Não, irmão. Nós não podemos ver isso. Mas nós temos que abraçar muitos de nossos domésticos da fé. Nós estamos vivendo uma época, graças a Deus, nosso ministério já tem um sistema de proteção, mas, por exemplo, viúva de pastor. Quantas viúvas de pastor, diz o mensageiro da paz da CJDB, que morreu seus e mas algumas se não é, olha agora, algumas se não é o plano que o marido tinha, estava a mercê. Porque muitos pastores pastor não é carreira. Pastor, ele é um abnegado do ministério. Então a igreja tem um regime, estatuto, e tem que abraçar tanto ele e a esposa. Porque se o pastor vai, precisa cuidar da casa da viúva. Mas quantas viúvas no Brasil, eu falo Assembleia de Deus, tá, irmão? Ficaram abandonadas no canto, esquecidas. E a igreja não fez nada, não fez o bem, não cuidou dessas domésticas da fé, não realizou nada por elas. Mas elas lutaram, estavam no ciclo de oração, estavam buscando. A igreja tem que projetar planos, irmão, dentro da igreja, que auxilia o futuro da igreja. Eu sei que o nosso futuro é a glória, mas estou dizendo nesse presente, que eu não sei o dia da manhã nem o dia daqui agora. A igreja tem que acordar, fazer o bem, se realizar. A exortação de Paulo aqui é fazer o bem hoje, fazer o bem amanhã, até Jesus voltar e acabou. Não é só fazer o bem hoje e amanhã faço o mal. Tem gente que é assim, irmão. Infelizmente, vamos lá, vamos fechar aqui. É só uma reflexão dessa palavra, né? Não estou querendo tomar o tempo dos irmãos. Abra a tua Bíblia, primeira carta ao Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Olha o que diz: vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Aí, irmãos, eu tenho que ser cristão para entender que a minha vida espiritual, o fruto do Espírito, porque, irmão, olha uma coisa, fruto do Espírito é diferente dos dons espirituais. Tem gente que tem dons espirituais e não vai subir. Mas quem tem fruto do Espírito, ele sobe e é na vida eterna. Porque o fruto do Espírito é a prática da minha vida em continuidade no reino de Deus aqui na terra. Agora o dom espiritual não sobe, até que chegar aquele dia: Senhor, eu profetizei. Ei, o dom era meu. Senhor, eu expulsei demônio.
Não, o nome era meu. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Tem muita gente achando isso, mas não está gerando fruto. E o fruto do Espírito tem que ser gerado cada dia na vida do cristão. Lê, irmão, Gálatas 5. Os irmãos vão entender o grau do que Deus está falando para nós. Vamos lá. 1 Timóteo 6, 18. 6, 18. Olha que coisa linda, irmão. Pode ler o 19, que é a continuação. Olha, irmãos, que faço bem. Vai, irmão, olha o que Deus está falando. A minha vida, o meu compromisso com as coisas do reino de Deus. Ah, irmão, você é bobo. Ah, você é assim. Não, irmão, eu estou vivendo o reino de Deus. Eu estou vivendo a extensão do reino de Deus. Todo dia, irmão, vai existir pessoas com esperteza, é claro. Por isso que a igreja tem que ter o setor administrativo da igreja, o setor espiritual, andam junto, e o pastor tem que entender qual é o grau do negócio, porque existem pessoas que ela vai chegar pedindo algo, mas para usar para um benefício, uma coisa maléfica, então o pastor tem discernimento, falou, não, eu te dou o alimento, eu te dou essa tal ajuda, mas, porque existe. Mas você vai ver que na rua aqui, né, se eu lembro, que era perto do Amarelinho, não, eu vou te pagar um angu ali, o caldo pela égua, que tem lá o nome, né? Eu vou te pagar. Não, eu quero dinheiro. Porque eu não queria comida. Aí o irmão falou assim, ó, dinheiro eu não vou te dar, não. Eu não vou te dar o dinheiro, porque você vai usar para coisas que não devem. Agora alimento eu te dou aqui agora. E aquele jovem ficou assim, por causa de quê, irmão? Ele não queria o benefício do alimento, ele queria o dinheiro para outra coisa. E a igreja tem que ter discernimento, irmão. A igreja não é uma van que vai pelas ondas das pessoas, não. Nós vamos pelo poder da palavra. Nós oramos, somos espirituais. Somos humanos? Somos. Somos imperfeitos? Somos. Estamos buscando a perfeição em Cristo? Estamos. Mas não é uma igreja tola e não perdida. É uma igreja prudente, que espera o noivo para entrar nas bodas da eternidade. Essa é a igreja. Vamos lá. Aí diz aqui ainda, Efésios 2,19, logo depois, diz assim, 2,19. Olha o que diz. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Aí eu vou continuar porque o texto continua para me terminar. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Acabou. E aí? Qual é a igreja? Cadê os edificados? Cadê esses que estão pregando o evangelho? Né, irmão? Alegria de anunciar a palavra, né? De Deus surpreender, igual as irmãs, sabe, estava lá e foi no lugar e Deus salvou alguém. Qual a alegria de fazer o bem para aquele que precisa, de levar o evangelho? Porque muitos veem a igreja como uma caixa de tesouro, como uma caixa milionária. Igreja é do reino, igreja é palavra, igreja é oração, igreja é anunciar aos cativos lá fora que Jesus salva, liberta, transforma e leva para o céu. Igreja é chegar no lugar mais difícil, onde tem as viúvas, e traz já a resposta que a igreja é. E a igreja hoje? Tem viúva dentro da igreja e fora da igreja. Tem viúvas que não estão dando nada.
Eu falo isso por experiência, mano. Essa igreja aqui tem ajudado pessoas, e a notícia é: não tem nada. E a igreja está onde? Tem que aparecer, ué. A igreja vai se esconder? A igreja vai dizer: não vou fazer nada disso não. E tem crente, irmão, que ele tem um espírito, não é avarento no dinheiro, é espírito avarento. Ele não quer ceder nada para ninguém que está do seu lado na igreja. Se empresta, se envolva. Pastor, mas tem um crente que é carrinho de mão, mas a Bíblia diz suportar os fracos na fé. A Bíblia diz suportar os fracos na fé. Não é você carregar ele, não. É você orar. Dizer para ele: meu irmão, eu estou orando, você toma posição, levanta. Ou a Bíblia tem que rasgar ela. Só vive igual carrinho de mão. Irmão, aí tem minha palavra de exortação: levanta. Eu estou orando por você, rapaz. E aí? Porque quantas vezes pagamos preço por alguém e aquele preço foi pago sem interesse de você aparecer, e a pessoa não deu nem valor, mas Deus viu e vai te abençoar, porque viu que você fez de coração, você fez com a alma, né? E as pessoas estão acima, né? Ora, até pedi oração para a igreja, uma jovem, não vou nem citar o nome aqui, uma jovem que precisa de muito, não é cristã, tá, irmão? Trabalhava, mas veio uma ansiedade crônica, né? Mas ela falou assim: estou indo na igreja, estou fazendo isso, mas já tomou posição, já saiu de um emprego que ela estava, que viu que ela está trabalhando de novo. Eu falei: minha filha, foca em Deus. Ela foco. Qual é? O que você está entendendo em confronto? Fala com Deus: Senhor, eu preciso fazer a obra. Quanto mais a gente faz a obra, sabia que a gente fica bem? Eu falo por experiência. Tem aqui os irmãos, a Sadina que hoje está aqui, quanto mais a gente faz, a gente se sente bem, irmão, né? Às vezes chega a pessoa perto da gente, ou para orar, ou para conversar, até para conversar. E essa conversa, ela é tão espiritual e agradável, que você fez o bem sem saber que fez o bem na conversa. Por quê? Porque a conversa é sadia, espiritual, e a pessoa diz: rapaz, que coisa boa, né? Eu converso muito com um menino, né? À tarde ele diz: pastor, ainda vou lá na sua igreja com a minha esposa, porque você é diferente, você conversa com palavras agradáveis, o senhor é um pastor alegre. Eu falei: não, nós somos. Quem disse que pastor tem que ficar com a cara fechada? O pastor pode ser sério, mas não é cara fechada. Pode ter a seriedade espiritual, mas não é o bravo. Eu falei: rapaz, eu não posso tentar ser melhor que Jesus. Eu tenho que imitar Jesus. E eu imitando Jesus, eu consigo chegar em você. Amém? Vamos lá. Para fechar, 3 João 5. Ah, pastor, que isso? 3 João 5. Eu não vou ler não, só vou. Olha aqui, irmão. Eu vou ler só um versículo para não ficar, né? Aí diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Olha, não preciso tomar nada do mundo. Eu não preciso, irmão, escuta, quem pratica o bem não precisa comunicar o domínio da fé, falar aí dentro da igreja, não precisa lá fora. Aí vou lá fora me humilhar perante X, B e etc. Aí diz, não ia ler, mas vamos lá, referência: portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre ele o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz,
proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-lo e o lança fora da igreja. Amado, não siga o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Olha, irmão, olha o elogio de Gaio e a Demétrio, de dois homens que faziam bem a obra, se envolvia. Dois homens, Gaio e Demétrio, se envolviam na obra, faziam o bem, envolvido. E mesmo alguém tentando lançar na prisão, lançar fora da igreja, eles faziam o bem. E aquilo chegou longe. Olha, eu aprendi uma coisa na Bíblia com Pedro. A sombra de Pedro curava, sim. Pedro subiu na porta formosa, ele, João e o coxo levantou, sim. Pregou o evangelho, muitas coisas aconteceram com Pedro e aconteceu. O nome de Deus ia longe. A fama que eles tinham e da igreja primitiva ia longe. Vem uma igreja primitiva, aquela que é unida, divide o que tem, são capazes de reconhecer que pode dividir. Então, a igreja primitiva, o que é a igreja? É a igreja aqui de Rio Bonito, do Vilagem aqui de Rio Bonito. Chega a história dela em Itaboraí, chega dela no Rio, e embora chegue até na outra nação. Tem uma igreja que prega a verdade, pratica o bem, porque a expectativa da igreja é o céu. A expectativa daquele povo é morar na eternidade. Tem projeto na igreja. Hoje podemos estar aqui nesse ambiente, podemos estar até um ambiente maior, mas a expectativa da igreja é o céu. Enquanto eles estão ali envolvidos e na obra, eles estão dizendo: vamos fazer a obra. Eu penso no céu, eu penso no céu, vou pregar aqui, vou ajudar aqui, e etc. Isso é agradável, irmão. Chegando no final, eu falei que acaba cedo. É 4 versículos só, irmão. É 4 versículos que nos aconselha praticar o bem. Eu não estou dizendo que essa igreja não pratica o bem, irmãos. Eu não estou dizendo que essa igreja não realiza o bem. Graças a Deus, os irmãos dessa igreja, eu sempre digo, são abençoados. Os irmãos estão sempre ajudando, sempre praticando o bem, tanto na obra social, tanto na obra espiritual dessa igreja. Essa igreja tem abençoado. E nós estamos aí fazendo a obra de Deus, não para aparecer. Esse dia eu falei para uma pessoa, eu falei: não, irmão, não precisa botar o nome da igreja, não. O que a gente faz com amor, e não para aparecer. Não sacar foto de ninguém na rede. Faça isso com amor. Sabe por quê? Porque eu não quero ver a desgraça de ninguém. Isso é a coisa mais terrível que tem, irmão. A igreja usar de quem está passando necessidade para fazer espetáculo na rede. A igreja precisa praticar o bem. É a mesma coisa, tiver um irmão na igreja e aquele irmão diz assim: ó, eu ajudo aquele irmão toda hora. É bonito isso, irmão? Isso é praticar o bem? Eu ajudo o fulano, eu dou a coisa para o fulano, eu já fiz isso para fulano. Isso é praticar o bem, irmão? Isso é aparecer. Isso é querer ser exaltado. Mas o humilde não, ele fica calado. Ele pratica, ele ama, ele faz. Quando vê, a notícia chega sem ele falar o que ele está fazendo. Sabe por quê? Porque Deus começa a exaltar ele. Lembra da irmã Dorca? Na Bíblia? Dorca costurava, ia fazer roupinha para as viúvas e para as pessoas, né, necessitadas. E fazia. Quando ela morreu, Pedro estava próximo em Jope, foi lá chamar o pastor Pedro. Pedro, vamos lá orar. Diz alguns estudos que ele foi até fazer o ato fúnebre. Mas quando chegou lá, ele sentiu uma coisa diferente. Quando chegou na porta do cenáculo, um monte de mulheres chorando com panos, roupas feitas por Dorca. E quando ele entrou dentro daquele lugar, ele sentiu a presença de Deus. E ele fez a oração diferente. Ele, em nome de Jesus, Dorca, levanta. E Dorca levantou. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e entregou aquelas mulheres.
Isso é a obra de Deus, irmão. Isso é coisa linda do Senhor. Ninguém faz para aparecer. Ninguém sabia que Doca estava fazendo aquilo. Mas elas contaram. Tudo chorando e disseram: não, Doca fez isso aqui para mim. Doca fez essa roupinha. Doca fez isso aqui. Aleluia. Isso é igreja. A igreja Doca é assim. Ela faz as pessoas que vão testemunhar da igreja. Essa igreja é abençoada. Essa igreja é de Deus. Amém? Deus abençoe, irmãos, as nossas vidas. Glória a Deus. É 4 versículos. Eu falei que é uma reflexão de doutrina para a nossa vida, para a minha vida, tá, irmão? Pastor, pastor, não, para a minha vida. Claramente essa igreja é abençoada, mas cada dia a gente possamos realizar aquilo que é grande da parte de Deus, amém?